Olá pessoal, boa tarde, boa tarde. São exatamente 4 horas, né? Exatamente 4 horas. Estamos em 21 de agosto de 2020. Nosso tema hoje é super importante, né? A gente vai debater a escravidão no Brasil e suas consequências, muito importante. Eu espero que todos aí estejam atentos, tá? Porque é uma chaga presente em nossa sociedade, é um problema que nos persegue até hoje. Eu não consegui... Olha só, Gabriel, tu ajuda aqui? Eu não consegui tocar a nossa música de entrada, muito importante. Mas assim, todas as pessoas que forem chegando aí já sabem que ao entrarem na sala, vocês vão convidando outras pessoas, vocês vão chamando outras pessoas, vocês vão mandando aqui, ó, esse foguetezinho aqui, essa mensagem para o privado das pessoas, para que elas possam vir para cá debater conosco um tema super importante, que é a história da escravidão no Brasil. A nossa convidada já está entrando na sala. Conseguimos trazer Clara Nunes para o nosso debate inicial, não é? É muito importante trazer não só o tema, como trazer o clima. Então eu peço a todos vocês que forem entrando, que acionem aí o coração, que chamem os amigos, que tragam cada vez mais gente para esse debate que é fundamental, é muito importante. Bom, Luiz Gabriel entrando, a nossa querida Lindinelli, a nossa convidada de hoje, também entrando. E aí a gente já fez... Agora, minha querida, boa tarde. Boa tarde, Luiz. Muito axé para você, viu? Para todos nós. Isso. Tem uma frase que eu gosto muito. Eu gosto muito de saudar as pessoas com Ubuntu, né? Que na língua africana significa que a minha felicidade, né, é você estar feliz, e você estar bem também é a sua felicidade. Então, Ubuntu para todos nós. Que maravilha. Ubuntu para você também, viu? Para todos nós. Minha querida, a música de Clara Nunes está chegando bem aí para você? Maravilhosamente bem. Pronto. Enquanto você se organiza, enquanto as pessoas vão se preparando também para ingressarem na sala, para conversarem conosco, todo início de programa, todo início de debate, eu trago os dados da Covid no mundo. Eu faço isso com muita tristeza, mas eu faço por uma questão, por um dever cívico e humanístico, né? A gente não pode permitir, minha querida convidada de hoje, que isso caia no esquecimento. Não podemos. Então, a gente aproveita para fazer o registro aqui dos convidados, professor Raul, Vera Lúcia. Raul está em Lyon, na França, professor Raul Castro, viu? Yasmin, Gilmário Agra, são pessoas que todas as tardes estão aqui conosco, compartilhando informações, colaborando, enriquecendo os nossos debates. Então, atualizando os dados da Covid de hoje. Nos Estados Unidos, 174 mil óbitos. Infelizmente, 174 mil óbitos. O Brasil vem como vice-campeão, 112 mil óbitos. Agora, para nossa surpresa, minha querida convidada, a gente tem aqui um vizinho, um país vizinho nosso, o Paraguai, com apenas 170 casos fatais. Você lembra daquele discurso de que tinha que morrer mesmo? Pronto, olha aí. Paraguai, apenas 170 casos fatais. Pernambuco, com mais de 7 mil casos fatais. São Paulo, mais de 27 mil. Rio de Janeiro, mais de 15 mil. E eu tenho certeza que, como um profissional da saúde que você deve estar enfrentando muitos problemas na linha de frente. Médicos, enfermeiros, técnicos. Bom, mas antes de passar a palavra para você, agradecer a presença de todo mundo que está entrando aí. Meu querido Adnício, professor de História também. Sejam todos bem-vindos, convidem outras pessoas. Eu faço questão, minha querida, de registrar aqui, tá? Que a nossa convidada de hoje, ela é da área da saúde. Ela é enfermeira, tá? Ela é pós-graduada em enfermagem do trabalho, gestão pública, saúde da família, acupuntura, técnica milenar chinesa, e ela é pós-graduanda em práticas integrativas. Então, a partir de agora, com muita honra, que eu passo a palavra para a nossa convidada Lindinelli
Ferreira. Minha querida, boa tarde. Ubuntu para você. Ubuntu para todos nós, né? Quero agradecer a presença das pessoas que estão aqui nos ouvindo nesse momento e que possam participar, inclusive, desse debate, porque, na realidade, é uma discussão que ela pode ser vista sobre vários âmbitos, vários prismas, né? Então, pelo viés econômico, social, político, né? Então, educacional. Então, é uma discussão que não se esgota, né? E que em 2 horas não dá para a gente realmente aprofundar, mas é importante trazer esse debate para que as pessoas conheçam um pouco do que estamos vivenciando hoje, aqui no Brasil e no mundo. Não só aqui no Brasil, mas no mundo, né? Infelizmente, com o avanço das direitas na maioria dos países, né, no mundo todo, então a gente tem vivenciado isso de forma muito mais forte, muito mais severa, né? E aí quero também trazer um pouco da fala em relação à questão do Covid, né? Infelizmente, o Brasil, muito tardiamente, ele começou a registrar os seus óbitos com recorte de raça, né? Então, o que é que acontece? A gente não consegue ter um número exato, né, da população negra, quantas pessoas foram vitimizadas. Mas o que nós temos hoje já evidencia que mais de 50% desses óbitos, né, é da população negra. E quando a gente faz o recorte de classe, é a população negra e periférica, né? Então, eu lembro muito bem quando o atual presidente estava na sua campanha, que ele dizia que a ditadura tinha matado muito pouco, era para ter matado uns 30 mil, né? Então, essa cota que ele colocava, então ela já praticamente quadruplicou. Hoje, estamos às vésperas de quase 120 mil pessoas mortas pela omissão do Estado, omissão do Estado brasileiro. Infelizmente. Né? Infelizmente, os governadores, os prefeitos, eles terminaram fazendo aquilo que eles poderiam fazer, né? Alguns com mais compromisso, outros com menos compromisso, né? Aqui no Nordeste, a gente tem um grupo importantíssimo que está aí junto com o Consórcio Nordeste, desenvolvendo um monte de ações, né? Infelizmente, o Brasil, ele tem um componente da corrupção muito forte, que as pessoas aproveitam, infelizmente, esse período, né, de tão caro para a população brasileira, tão sofrido, para as pessoas ganharem em cima disso, mas a gente vai fazendo e os enfrentamentos e a resistência que a gente pode, né? Eu digo que a população negra, desde a sua diáspora africana até os dias atuais, o que nós temos feito é resistir, resistir e resistir. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Mas antes eu peço para as pessoas que entraram que façam uso desse foguetezinho que tem aí, ó, bem na base do celular de vocês. Aí, apertando aí, vocês estão convidando todos os amigos para esse debate importante. E apertando o coraçãozinho, a gente vai dando visibilidade a esse debate que é fundamental. Ana Paula, seja bem-vinda, minha querida. Um forte abraço para você. Professora, viu? De Vitória de Santo Antão, que trabalha no município de Escada. Minha querida Lindineri, você já trouxe um panorama de como a periferia brasileira, onde está justamente a maior parte da nossa negritude, está sofrendo com os efeitos dessa pandemia tratada com tanto descaso por um governo que nem Ministério da Saúde tem. Acaba de entrar aqui o Dr. Francisco de Castro, clínico geral, amigo nosso, parceiro, e eu aproveito para perguntar para você, esse descaso, esse sofrimento é a nossa primeira provocação, ela não vem de agora. Então, eu gostaria que você fizesse um resgate histórico do surgimento da escravidão no Brasil. Pois não? Na realidade, os nossos livros de história, eles não contam a realidade, né? Não contam realmente como as coisas aconteceram. O Brasil, ao ser invadido por Portugal, porque ele não foi descoberto, né? Ele foi invadido pelo Portugal, que já existiam os seus nativos, né? Então, o que é que acontece? Eles, inicialmente, eles não deram menor importância para o Brasil. Né? A única coisa que eles queriam no Brasil era fazer o escambo, as trocas lá, os agradinhos para os indígenas,
para simplesmente derrubarem para o Brasil, para eles levarem para vender na Europa, porque era importante, porque era uma cor diferente para usar no tingimento de roupas, né, na Europa. Então, a princípio, foi isso. Mas com, né, o avanço dos franceses na navegação marítima, né, então, eles também chegaram aqui na costa, então a coroa de Portugal simplesmente ficou, epa, eu tenho que arrumar uma forma de colonizar aquele lugar ali, né, de dar conta dali. Então, foi também no mesmo período que Cristóvão Colombo também estava, a Espanha também estava fazendo as suas incursões também, né, navegações. E aí o que acontece? Só que o Cristóvão ele foi pela América do Sul, mas pelo lado sul da América, né? Então ele foi, contornou, então pegou ali Uruguai, Paraguai, então. E aí entrou nesse conflito com a Espanha e Portugal, então veio a história do Tratado de Tordesilhas, né? E aí nos Tratados de Tordesilhas, aí o que acontece? Foi formado o sistema de capitanias hereditárias no Brasil. E aí foram divididos em 18 lotes, né? Esses 18 lotes, começou aí a história da terceirização, que a gente pensa que veio recentemente, mas aí Portugal já terceirizou o Brasil. Lindineri, essas mesmas pessoas que fizeram isso lá atrás, hoje é contra a reforma agrária para os mais pobres, né? Pois é. E aí eles fizeram o quê? Lotearam o Brasil. E aí, nesse loteamento, eles chegavam para os caras que tinham dinheiro lá em Portugal, diziam, vai para o Brasil, o que der lá para tu é teu, entendeu? É só para ocupar aquela terra lá, para não ficar sem nada. E aí, o que acontece? Então, dentro desse loteamento, né, então, duas capitanias, elas se destacaram, que foi a capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco. E aí, São Vicente, eles trouxeram a cana para plantar aqui no Brasil. E aí, Pernambuco, por ter toda uma costa, então ela se destacou mais do que São Vicente, que no caso foi a cidade de São Paulo. Então, o que acontece? Os índios não conseguiam dar conta da cana, né? Porque eles não eram acostumados com trabalho forçado, tinham um conflito com os jesuítas, que não queriam que os índios fossem escravizados, eles queriam catequizá-los. E aí a coroa teve que intervir e foi publicada uma lei que protegia os índios. E aí o que acontece? Precisava de mão de obra. Portugal, como já tinha uma relação com algumas regiões da África de livre comércio, né? Então começou a exportar, né, os africanos para o Brasil. E aí foi quando, na realidade, começou a crescer a questão dos engenhos de cana e o Brasil passou a ser um dos grandes importadores da questão da cana. Então, foi a partir daí, mais precisamente de 1530, que começa começa a vir a questão da escravidão, mais precisamente, começando pelo índio, e mais ou menos em 1850 começa a chegar a primeira carga de navio negreiro aqui no Brasil. E aí, o que acontece com isso? Repete essa data. A partir de 1850. É muito importante isso aí, é 1850. Muito importante. De vez em quando eu faço essas interferências para você repetir essas informações para as pessoas que estão chegando. Olha, professora Dilza está presente aí, muito obrigado. Luana Toscano, Rilda, muito obrigado. E nós temos aqui um moçambicano, doutor Mário Chamo. Adoro o povo de Moçambique, já estive em Moçambique várias vezes, fazendo formação lá para os trabalhadores, para o pessoal do movimento sindical. É uma terra que eu amo muito Moçambique. Professora Sara chegando, agora não precisa fazer inveja, né, Lindineri? Minha querida, sim, voltamos para aquela data onde você parou, que foi 1850, a chegada... Né? Isso, começou a chegar as primeiras levas, e aí... Na realidade, a partir daí começou a se estruturar a sociedade colonial, que era o dono do engenho, né, e os meios de produção, de que ele era dono, né, os feitores, que eles, na realidade, faziam com que os escravos produzissem, né, e os escravos. Então, era essa sociedade colonial na época,
né? E que deu origem, na realidade, ao Brasil que ainda temos hoje, né? Nós ainda temos essa caça de uma outra forma, mas ainda ela é mantida. E a partir daí, né, o Brasil começou a trazer cada vez mais africanos. Eu acho que o Brasil foi um dos países que mais trouxeram africano. Existem alguns historiadores que dizem que foram mais de 5 milhões de africanos que vieram para o Brasil, né? Só que eles vieram de regiões diferentes, né? Na Bahia teve uma concentração maior de iorubás e malês, né? O tráfico então, também era um grande negócio. Mas era o tráfico. O tráfico foi uma forma que muita gente enriqueceu. Na realidade, o tráfico ele só começa a diminuir porque nesse período, enquanto o Brasil estava sendo invadido e colonizado por Portugal, na Europa já existia a Revolução Industrial. Que a Revolução Industrial também começa a surgir no final da década do século XVI e início do século XVII, quando acaba a história do feudalismo e que a Inglaterra descobre as máquinas a vapor e começa o setor produtivo a acontecer na Europa. Né? Então, enquanto o Brasil estava nesse processo, a Europa já vinha em um outro processo. Então, foi esse período que foi o ciclo do açúcar, que ele se encerra, mais precisamente, no século XVIII. Por quê? Porque quando Maurício de Nassau invadiu aqui o Brasil, precisamente Pernambuco, durante o período que ele teve aqui, entendeu? Então ele, além de ter feito toda a infraestrutura da cidade, o que Portugal não fazia, Portugal só fazia dilapidar, né, explorar. Então, eles se apropriaram de tudo que tinha, desde a plantação ao processo da fabricação do açúcar. E aí, quando eles foram expulsos por Portugal, eles foram para as Ilhas Antilhas, e aí lá nas Antilhas eles produziram açúcar. E com isso, né, eles desbancaram Portugal na questão da venda na Europa. E a partir daí, inicia o ciclo do ouro aqui no Brasil. Né? Que é com aquela invasão dos entradas e bandeiras, que vai mais para dentro da região e chega até Minas Gerais e aí descobre as minas de ouro e de diamante. O Nordeste continua produzindo açúcar, né, mas não com tanto vigor, porque o investimento da coroa agora era, né, na questão da mineração, né? Uhum. Então, e nesse período, né, o que aconteceu? Aconteceu que no Brasil teve um aumento da população brasileira muito substancial, né? Que os negros chegaram a ser, né, quase 70% da população, mais de 70% da população brasileira, né, na época era de negros, né? Então, foi esse período da escravidão. E aí, muito interessante é que, quando nós chegamos no século XVIII, quando o Brasil, né, proclamou a independência de Portugal, quem estava por trás era a Inglaterra. Foi ela que bancou Dom Pedro, né, para se libertar de Portugal. E uma das exigências era que o Brasil deixasse de ser escravocrata. Por quê? Porque a Inglaterra queria vender as suas máquinas para o Brasil. Entendeu? Então não era bondade, não era nenhuma... Não. Não era bondade. Quando foi em 1840, se eu não me engano, a Inglaterra baixou um decreto que proibiu o tráfico de negros nas suas terras, nas suas águas marinhas, para pressionar cada vez mais o Brasil, né? E aí, o que é que começou a acontecer? Começou a acontecer algumas leis que cada vez mais colocavam os escravos numa condição subhumana. Por exemplo, a primeira lei que teve na questão da educação, na Constituição que aconteceu, a primeira Constituição, não citava o negro como cidadão brasileiro. Na primeira lei que falava sobre a questão da educação, né, no Brasil, também dizia que os negros não podiam estudar. Né? E aí,
quando teve algumas escolas que começaram a desenvolver educação para os negros, eles tinham que ser libertos, teria que ser à noite, e as mulheres não poderiam estudar, só os homens. Quer dizer, então, além do preconceito, ainda tinha um corte de gênero dentro do Exato. Então, o que nós vivenciamos hoje, as mulheres negras vivenciam hoje, né, é tudo reflexo desse patriarcado lá atrás. Né? Tudo, né? Então, quando começou esse processo, né, de os negros começarem a tentar se alfabetizar, a tentarem buscar informações, se qualificarem, né? Então, o que acontece? A sociedade começou, né? Não podemos, né, dar muita brecha. Vamos segurar aqui, vamos segurar ali. Porque os negros aprendiam e eles ensinavam outros negros, né? Porque uma coisa que eu acho muito interessante na população negra é a solidariedade. É a solidariedade. E isso é a história do Ubuntu. Então, se eles aprendiam, eles não ficavam para eles. Eles saíam multiplicando e repassando essas informações. Minha querida, olha, eu quero também, aproveitando, enquanto você toma um golezinho de água aí para refrescar a garganta, aproveitar e registrar a presença de Tim Maia, ele é de Paulista, e ele é da COBAP, né, da Confederação Brasileira dos Aposentados. O irmão Luciano, um grande amigo nosso, um guerreiro aí do município de Escada. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu peço a vocês, caso vocês tenham perguntas e provocações para fazer, não esqueçam, viu? É nessa caixinha aqui, ó, que tem uma interrogação. Já tem uma perguntinha aí, eu vou abrir na primeira metade. Daqui a pouquinho eu abro para a nossa companheira Lindinelli refletir em cima do que está aí, tá bom? Então, continuando com a nossa conversa, e sobre os movimentos abolicionistas, mas dentro desse movimento, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os quilombos, porque agora a gente está vivendo uma época de negacionismo de tudo, inclusive dos quilombos e da importância de Zumbi dos Palmares. Como é que o movimento negro interpreta isso? Na realidade, esse movimento negacionista, ele vem emergindo, inclusive, né, do final de 2018 para cá, né? Inclusive você tem hoje, dentro da Fundação Palmares, né, que é uma entidade, é uma instância importante da cultura, do fortalecimento do povo negro, e é dado o nome de Fundação Palmares por conta do Quilombo dos Palmares, né? Então, você tem um cara que é contra a história de Zumbi. Você tem um cara que é contra tudo aquilo e todas as políticas que foram colocadas, né, afirmativas para a população negra. Né? Tanto que, assim, o movimento já se mobilizou, já fez tudo, já entrou com pedido no Ministério Público, no Supremo, né? Mas ele foi afastado, depois voltou. Mas é o tipo da coisa. Então, né, isso pra gente é muito sério. Lindinelli, perdão pela interferência. Daria para associar essa postura do presidente da Fundação Palmares com a postura dos capitães do mato do período colonial brasileiro, que eram negros também? Mas só isso. Mas só né? Só é. Eu digo o seguinte, fazendo um recorte para depois voltar ao conteúdo da minha fala. Pois não. A nossa sociedade, ela ainda está dividida entre o senhor de engenho, entre o feitor e a senzala, né? E eu digo sempre o seguinte, que o dono do engenho hoje são os responsáveis pela produção, né? Então, assim, são os empresários, os bancários, né? Então, a elite. Então, eles hoje naquela configuração, são os donos do engenho, são os senhores, né? Quem fica nesse intermédio, como o capataz, como o feitor, sabe? São as pessoas que estão na classe média. Porque elas nem aceitam que as pessoas que estavam na senzala emerjam, né? Mas elas nunca vão chegar a ser a casa grande. Mas elas fazem tudo para bajular para chegar à casa grande. Então eu faço essa metáfora, né? Com essas três classes, né? Porque para mim é essa representação que eu percebo. Porque, por exemplo, uma pessoa da classe média,
Uma pessoa que, um exemplo, aqui na minha cidade, né? Que mora aqui em Pernambuco, aqui de Pernambuco, que mora em Boa Viagem, que tem um apartamento na beira da praia, sabe? Mas que comprou financiado, que tem um carro zero, importado, mas comprou financiado, para mim é um pobre melhorado, não é rico. Não é rico, porque rico compra à vista. Então não é rico, né? Mas ele não vai admitir nem de forma alguma que aquele vendedor da praia, que ele comprava água de coco, ganhou na loteria e vai comprar um apartamento morando perto dele. Ele prefere ficar no que está, mas prefere que a classe C continue lá embaixo, para poder pisar. Então, eu faço muito essa metáfora em relação a isso. Mas aí, voltando para a questão dos quilombos, na realidade, os quilombos surgem, geralmente, depois da metade do século XVIII, né, quando começa, inclusive, as grandes mobilizações e as grandes fugas, né? As primeiras fugas, elas surgiram quando começou as invasões, quando a Holanda tentou invadir aqui a França. Então, nesses momentos de guerra, os escravos aproveitavam também para fugir, né? E aí, geralmente os quilombos, eles eram estruturados em locais perto de encostas de difícil acesso, para que as pessoas, para que na realidade a coroa, né, não chegasse lá, o exército, né, da coroa não chegasse até eles, entendeu? E assim, eles tinham toda uma roda, toda uma estratégia, né? Um dos maiores quilombos, a gente tem vários quilombos, né? Mas um dos maiores quilombos que se fala, né, que foi o quilombo de Palmares, né? Que na realidade começou a ser pensado a partir de Gangazumba, que foi o pai de Zumbi, né? Que era filho de Aquatune, que era uma princesa africana, né? Porque as pessoas esquecem que muitos dos negros que vieram para cá, eles eram letrados, eles tinham conhecimento de engenharia, eles tinham conhecimento em... Por exemplo, quem fundiu as primeiras ferramentas, quem fundiu o metal aqui no Brasil foram os negros, eles que preparavam as suas ferramentas, né? Os portugueses não sabiam o manejo do gado, então eles foi que, na realidade, fizeram todo esse manejo do gado que a gente tem até hoje, né? Então, trabalhar a terra, os portugueses não sabiam nem como fazer, foram os negros. Então, os negros, né, transformaram este país, né? Eles deram o sangue, o suor, né, e o seu corpo para transformar esse país no que é hoje, né? E não tem como negar isso, né? Então, a economia brasileira não seria sem o braço negro. Não, em todos os ciclos econômicos do Brasil, nenhum deles o Brasil poderia ter chegado aonde chegou se não fosse a mão de obra negra, né, escrava, né, nenhum. E hoje continua sendo assim, porque quem está na base da pirâmide do trabalho braçal, do trabalho informal, do trabalho que na realidade, né, no chão de fábrica, né, é a população negra, que está no trabalho mais vulnerável, mais precário, mais adoecido, menos remunerado. Então, não mudou, né? Mudou só a forma, né? Mas, na realidade, a perspectiva para a população negra, ela não muda. Então, esses quilombos, eles tinham essa... Inclusive, Teresa de Benguela, ela foi uma das grandes guerreiras de um quilombo lá na região, né, do Mato Grosso, por ali, né, do Caterê. Então, assim, então tivemos, no Rio Grande do Sul, tínhamos também outros quilombos, né? Então, aqui em Pernambuco, na cidade de Olinda, a gente tem o maior quilombo urbano, né, do Brasil, que é o quilombo de Xambá. Então, assim, os quilombos, na realidade, eram espaços onde os negros, eles preservavam a sua cultura, onde eles trocavam, né, e repassavam para os mais novos toda a sua história e toda a história do seu povo. Lindinelli, olha só, está sendo uma viagem conversar contigo. É impressionante a riqueza de informações que você traz, porque você é uma militante, você é engajada, você é envolvida, né? Você é uma negra assumida e participativa do movimento. Então, isso lhe dá uma autoridade muito grande ao falar desse tema.
Agora, eu preciso registrar aqui que já estamos na primeira metade, só dura 1 hora, viu? O Instagram encerra sozinho essa live, sozinha nessa live, mas ela vai ficar gravada e depois eu vou converter para o YouTube e vou mandar para você compartilhar com o máximo de gente possível. Eu quero agradecer a presença de todos, peço a todos que convidem mais gente, ainda dá tempo. Suziana acabou de entrar aqui, muito prazer, Suziana, é muito importante tê-la aqui, a professora Betânia também. E nós temos agora um canal no YouTube, que é o @Mania de History. @Mania de History. Agora vamos às perguntas. Nós temos aqui na nossa caixinha, vamos lá. Luiz Gabriel. Ainda há relatos de escravidão atualmente? Pode ser um bloco de 3? Pode ser? Pode ser sim. Anote aí. Se ainda há relatos de escravidão na atualidade. Outra pergunta. Maria Helena da Costa, professora do município de Escada. Lindineri, na sua opinião, qual seria o conceito nos dias atuais para o termo escravidão, hoje, nos dias atuais? Maria Helena da Costa, professora do município de Escada. Marcelo Santa Cruz aqui. Não. Pelo amor de Deus. Agora eu tô arrepiado, cara. Eu tô arrepiado. Eu sou fã de Marcelo Santa Cruz. Meu querido. Somos dois. Inclusive, estarei numa live com ele. Pelo amor de Deus. Que prazer. Muito obrigado, Marcelo. Jonathan, da Espanha, aqui conosco. Muito obrigado. E a outra pergunta de Ana Lúcia é: nossa história deve ser contada na íntegra? Ela afirma, é uma afirmativa. Ela está dizendo parabéns. Olha, o Gilmário Agra, ele deixou um questionamento. Professora, o que é que a senhora acha da derrubada de estátuas de escravocratas pelo mundo, depois do caso de George Floyd nos Estados Unidos? Lindineri, eu não vou te interromper mais. Eu vou passar para você, porque você tem muita coisa para nos contar. A palavra é tua. Vamos lá. Bem, em relação às formas de escravidão, elas são reais, elas existem, principalmente em algumas fazendas que são no período da safra e das entre-safras. Então, a gente vivencia muito isso. Inclusive, tivemos, né, em 90, final de 90, final de 80, começo de 90, não sei pensar mesmo agora o ano, que os fiscais do trabalho foram assassinados porque eles estavam em fazendas, inclusive de políticos, né, com denúncia de trabalho escravo, né? Então, hoje nós temos ainda várias formas disso. E ainda temos a servidão, né, que é uma espécie de escravidão, onde, na realidade, você se acomoda com aquele modo, né, de trabalho por conta da questão da sobrevivência, né? E sem contar do trabalho que a gente tem do trabalho escravo, junto com ele vem o trabalho infantil. Junto com ele vem também a questão. Então, hoje ainda em região daqui da região Nordeste, né, na região Sudeste, existe várias denúncias, inclusive no setor de costura, de confecção, inclusive a Zara já sempre foi uma das denunciadas, já teve caso, inclusive, da CIA também, que trazia os imigrantes, deixava as pessoas todas confinadas para produzirem, que isso também é uma forma também de trabalho escravo. Né? A Zara, aquela grife de luxo? A Zara, grife de luxo. Na realidade, a Zara, ela terceiriza as suas confecções. Né? Inclusive, eu faço parte de uma rede internacional chamada Rede Vida Viva, que faz parte da TAI Global, que a gente tem um grupo, uma rede chamada Cheng, que a gente faz uns diálogos com o pessoal que trabalha na Índia, onde é confeccionada as roupas da Zara. Né? E a situação é extremamente precária, condição de trabalho, remuneração, então assim, é trabalho escravo. Então, ainda é muito comum, né, a questão do trabalho escravo no Brasil. É assim que o capital se acumula, né? Pois é. E aí, a questão de Maria Helena, que outro conceito eu daria para a escravidão, né? Eu acho que, na realidade, o conceito que eu daria para a escravidão hoje seria a exploração do homem sobre o homem. Por quê? Porque quando você
vem com a palavra escravidão, as pessoas se lembram do escravo, do negro, né? Mas a exploração do homem sobre o homem é naquela época e é nos dias atuais. Quando você vê, por exemplo, um trabalhador receber o trabalho intermitente, você ser contratado para trabalhar por hora, é você ver o menino da bicicleta correndo para entregar o iFood, né? Correndo para entregar o Uber Eats, né? Então, isso é escravidão, né? Isso é escravidão. Então, para mim, a escravidão hoje, né, para mim, ela significa, né, o conceito para mim é a exploração do homem sobre o homem. E em relação à questão de... quem foi a outra pergunta que me deu sobre... Teve uma pessoa... Me lembra aí, Luiz, qual foi a outra pergunta? Deixa eu puxar aqui de novo. Deixa aqui. Maria Helena... Maria Helena, respondi... Ana Lúcia fez uma afirmativa, né? Ah, foi uma afirmativa, Isso. né? Isso. Ah, tá, beleza. E entrou agora a Hilda. Quando surgiu as leis relacionadas com a escravidão, né? Na realidade, essas leis relacionadas com o movimento abolicionista. Eu acho que está dentro daquele contexto. Tá dentro do contexto da questão dos movimentos abolicionistas, porque, inclusive, a pressão da Inglaterra ela começa a aumentar no Brasil. Né? Ao mesmo tempo, os negros começam a se organizar, porque inicialmente quando os negros chegaram e eles não tinham dificuldade de se comunicar, porque muitos vinham de regiões diferentes. Então, com o tempo, com os filhos de negros já nascidos aqui no Brasil e tudo mais, os negros começaram a se comunicar melhor e a se organizar, né? E houve várias revoltas, né? Que, inclusive, uma das mais famosas é a revolta dos malês, né? Que os malês significam muçulmanos, que eram negros, que eram letrados e que não aceitavam essa situação. Na realidade, eles eram alfaiate. Teve a revolta dos alfaiates também na Bahia. Então, assim, começou uma sucessão de revoltas, aliado com o movimento abolicionista que crescia, inclusive aqui em Pernambuco, na Faculdade de Direito, com Castro Alves, né, que é autor do Navio Negreiro, né, e tantos outros que começaram a se organizar e aí começou a ter uma efervescência. Para vocês terem uma ideia, em Minas Gerais, 90% da população de Minas Gerais, em 1800, eram, no período do ouro, eles eram de escravos, escravos libertos e filhos de escravo, e que foi também, né, uma região importante, um estado importante para ajudar nesse processo dos movimentos abolicionistas. Então, houve a pressão externa, que é a pressão da Inglaterra, mas ao mesmo tempo houve toda uma efervescência e uma luta, né, uma luta do movimento negro, né, dos negros que se organizaram para, inclusive, reivindicar. Inclusive, tinham negros libertos que trabalhavam, juntavam dinheiro para comprar outros negros. Né? Então acontecia muito isso. Então houve todo esse processo que culminou com a abolição da escravatura pela Princesa Isabel. Minha querida, olha, Marcelo Santa Cruz faz uma menção, eu acho que agora a gente vai ter que avançar um pouco por conta do horário. Então Marcelo Santa Cruz faz uma colocação sobre o racismo estrutural. A gente já está trazendo para os dias atuais, para as consequências. E ele aproveita para te fazer um elogio, ele está dizendo que está aprendendo muito com você. Obrigada. E o Marcelo Santa Cruz, para quem não sabe, é um dos maiores defensores dos direitos humanos do Brasil. Exatamente. Do Brasil, da história deste país. Que fique registrado isso aqui, porque isso aqui é um documento. E o doutor Raul Manhães de Castro, primo do grande cientista Josué de Castro, cita Laurentino Gomes como uma referência de pesquisa também, sobre a escravidão, sobre o tráfico negreiro. Minha querida, temos aqui mais duas provocações. Hilda, Maria Helena, na atualidade, para você, quem são os opressores? Eu acho que você já fez esse comentário, mas se quiser reforçar, fique à vontade. Professor Raul, o que é que você acha do Laurentino Gomes? Maravilhoso. E um historiador do sertão, Felipe Pedro, lá do sertão do Pajeú, em que medida o movimento negro resiste no Brasil hoje?
Em que medida o movimento negro resiste? Vamos lá. Então, vamos lá. Em relação ao racismo estrutural, na realidade, foi com base nesse processo, tem um escritor, Guinness Sepúlveda, que ele, na realidade, começou a fazer um trabalho e uma discussão de que, na realidade, para ratificar a exploração, o tráfico transatlântico dos negros, dizendo que eram ignorantes, que éramos libidinosos, que éramos brutais, que éramos perversos, para justificar a opressão do homem branco sobre o negro. Mas esquecem que o Egito, que foi uma das maiores civilizações da humanidade, era negro. Era negro. Né? Então, não cabe, né, essa questão, essa pecha de que nós éramos animais e precisávamos ser subjugados por uma outra raça. Né? E isso foi o que norteou muito a questão do racismo, né? Do racismo, né? No mundo. E aqui no Brasil não foi diferente. Né? Inclusive Gilberto Freire, como ele viveu muito nos Estados Unidos, que tinha a história da segregação racial, mesmo depois da libertação, ele estranhava muito aqui no Brasil essa relação diferenciada, porque nós não tínhamos segregação. E aí ele vai naquele discurso hipócrita da democracia racial no livro Casa Grande, Senzala e Mucamos. Né? Então, só para a gente deixar claro que democracia não existe, racial não existe no Brasil. Pede um povo sobrepondo sobre o outro. A questão do racismo estrutural, construção social que vem do Brasil colônia, ela se perpetua, né? Tanto que quando os negros eles são abolidos, eles não têm direito à terra, como aconteceu nos outros países, inclusive nos Estados Unidos. Né? Uhum. Eles não tinham direito a estudar, eles não tinham direito à moradia, eles não tinham emprego, e foi proclamada uma lei, inclusive, que todos os negros que estivessem na rua deveriam ser presos, porque era vagabundagem, era crime. Né? Então, olha aí que começa o confinamento, né? E o aprisionamento dos negros começa desde então. E para complementar, uma outra coisa que aconteceu no Brasil é que no período, né, que se estava se discutindo a questão da proclamação da República, a elite, junto com os militares, pressionaram o Floriano Peixoto, aliás, não era Floriano Peixoto não, ainda é Deodoro da Fonseca, para publicar uma lei que dizia que os negros não podiam ter terra. E essa lei valeu durante muitos anos. Por isso que a gente tem um problema hoje de terra, a gente tem um problema hoje, inclusive, de uma reforma agrária que de fato não aconteceu. Né? Então, isso é extremamente importante. Então, toda essa estrutura que foi forjada do Brasil colônia até o Brasil república, ela se permanece até hoje e foi fundamentada, foi alicerçada, seja com a complacência social, seja pelas leis segregacionistas que foram publicadas até então. Minha querida, olha, entraram mais 2 profissionais da educação. Professor Daniele, muito obrigado. Deixa eu dar uma alô aqui para a Rovenda, minha querida, minha colega de práticas integrativas, de acupuntura, de fitoterapia. Obrigada, Ró. Valeu. Deixa eu abrir aqui o outro comentário. Né? Ainda existe, olha aí, professor Raul, provocando uma cutucada forte em você, em todos nós, na nossa sociedade. Ainda existe capitães do mato hoje? Um monte. Um monte. Olha, a gente tem capitão do mato no judiciário, a gente tem capitão do mato na polícia militar, a gente tem capitão do mato no exército, a gente tem no executivo. Estamos cheios, rodeados de capitães do mato. Lindineri, isso explica, inclusive, eu vi uma frase no Twitter que me deixou chocado, né? Eu não esqueço mais. Quando o mundo se comoveu com a morte de George Floyd e que mobilizou o planeta, teve uma pessoa no Twitter, que eu não lembro mais o nome, que escreveu assim: todo dia temos George Floyds no Brasil. Todo dia. E o historiador Vinícius Francisco está dizendo, é muita história. Estou aprendendo. Muito obrigado, professora. Paulinho, advogado, acabou de entrar, muito obrigado. Como é que a gente faz, Lindineri,
para reverter isso? São muitos anos, são séculos, está entranhado, e o preconceito perpassa ele por diversos campos, como diz o professor Luiz, é estrutural. Como é que a gente faz para reverter, na sua opinião? Primeiro, eu acho que a gente precisa garantir a equidade. E a equidade não é igualdade. A equidade é você dar a quem tem menos mais e a quem tem mais menos. Isso chama-se equidade. Então, durante alguns anos, de 2006 até 2016, o Brasil vivia um processo de políticas inclusivas para garantir a inclusão, né, dessa população que foi historicamente excluída do acesso à educação. Porque aquela legislação lá atrás que garantia que os negros não podiam estudar, elas vivenciam até hoje. Elas vivenciam até hoje. Vamos pensar no ensino fundamental, né? A qualidade do ensino fundamental do setor público e do setor privado. Eu fui oriunda de escola pública, que era uma das melhores. Por que sucatear a escola pública para valorizar, né? O mercado, porque os governos, eles estão pautados pelo mercado. Então, é o mercado de ensino. O que estão fazendo agora com as nossas universidades, sucateando a nossa universidade, tirando recursos das nossas universidades para não garantir o acesso, né, dos nossos jovens negros, né, à faculdade. Ou seja, teve deputado que disse que estuda quem pode. Gente, o estudo é a base da formação de um povo. Um povo sem educação não é um povo, né? Então Verdade, isso. Então, essa questão desse genocídio negro que já vem acontecendo, mas ele vem intensificando, né? Cada vez mais, né? Nós temos um percentual altíssimo todos os dias morre um jovem negro. Todos os dias morre um não, né? A cada 4 horas morre um jovem negro. A cada 4 horas. 4 horas morre um jovem negro, né? É um dado estatístico muito cruel, muito cruel. Diariamente, 180 meninas são violentadas. Dentro dessas 180, mais de 70% são negras, menores de 13 anos. As mulheres vítimas de agressão, a mesma forma. Por hora, as mulheres sofrem feminicídios, na sua grande maioria, mulheres negras. Então, o racismo estrutural, ele banaliza e ele na realidade, favorece cada vez mais que isso aconteça. Por quê? Porque nossas políticas públicas, elas não chegam na periferia. Chega o tráfico, chega a milícia, chega a polícia, mas a política pública... Então, não dá para a gente pensar, sabe, em segurança pública se a gente não dialoga política pública, se a gente não dialoga uma política de emprego e renda para empregar essa garotada, se a gente não discute uma política de educação que forme e qualifique as pessoas para o mercado de trabalho, não só para o mercado de trabalho, mas para transformar pessoas em cidadãos e cidadãs. A gente precisa garantir à população negra, pobre e periférica, o direito à cidadania que nos é negado. E isso perpetua a violência, porque nós somos mais vítimas de violência, né? Como estamos no presídio, a maioria do pessoal, porque quando é negro, como aconteceu com o menino no morro, a polícia coloca a droga dentro para dizer que foi preso com a droga. Dentro da política tem o perfil. Qual é o perfil do marginal? É negro, pobre e periférico. Né? Abordagem policial na favela, na comunidade é uma. Mas se ele for no bairro de Boa Viagem ou lá no Paiva, vai ser outro. Minha querida, olha, temos mais 2 provocações aí na caixinha, vou abrir. Mas o Gilmário Agra ainda está perguntando, insistindo, para você falar sobre a derrubada de estátuas. Vou falar. De escravocratas. Vamos lá. Aqui. Vamos lá aqui. Doutor Raul, você sabia, Aline Nery, que havia uma discórdia fundamental entre Gilberto Freire e José de Castro
sobre as causas estruturais da fome. Com certeza. E a outra questão que ele levanta... Lindineri, onde anda a nossa querida Prazeres Barros? E eu quero só dizer que não é só Josué de Castro que discordava dele, não. O próprio Florestan Fernandes também discordava, né, dessa questão da democracia. Exatamente, dessa história da democracia racial. Inclusive, filho de lavadeira, mãe solteira, né? Um cara assim, fantástico, perfeito, né? Então, na realidade, Gilberto Freire ele é extremamente contestado, mas a elite branca, ela utiliza muito Gilberto Freire para dizer que no Brasil, para mascarar o racismo, dizer que no Brasil não há racismo, né? Na realidade, que é uma determinada hipocrisia. E que é tão interessante que as empregadas domésticas, elas são, né, com as patroas, as mucamas, né? Já dizia a nossa querida... esqueci agora o nome, mas daqui a pouco eu lembro, que ela dizia o seguinte, né, que para as mulheres da classe rica, da classe média, as empregadas, elas são aquelas mucambas que estão lá para lhe servir, sem direitos e sem questionar, né? E é por isso que aconteceu o que aconteceu aqui, em plena pandemia, uma mulher empregada leva seu filho para o trabalho porque não foi liberada, né, porque ela tinha que se vir a sua sinhá, né? Que foi a história de Sarah Hacker, do menino Miguel, né? E termina acontecendo aquela morte absurda, né? Que temos que, com a pressão que estamos fazendo, com certeza a justiça será feita, né? E ela será condenada e irá para a cadeia, porque uma vida negra importa. Muito bem. Minha querida, doutor Raul, Lula Ribeiro estão deixando muitos comentários aí. Lula Ribeiro, que é historiador também, citando que o negro é quem sabe a dor do preconceito e do racismo, por sentir isso. Dr. Raul registra que ele tem uma amizade com o jornalista Florestan Fernandes Júnior, que é o filho do grande Florestan Fernandes, o sociólogo. E eu peço a vocês aí, quem tiver o telefone, o contato de Lenira, do Sindicato das Domésticas, por gentileza, que eu não vejo há muito tempo, mande para mim. Mandem para mim no meu privado, porque é uma pessoa que eu preciso trazer para uma live aqui. É uma pessoa maravilhosa. Agora, estão cobrando sobre as estátuas. Agora é Felipe do Sertão que está cobrando. Em relação à estátua, eu achei que foi assim, de uma importância essa derrubada. E é tão interessante que tem uma universidade, se eu não me engano, é da Filadélfia, né? Que o nome da universidade é de um escravocrata, né? Perverso, por sinal. E que, na realidade, o Conselho Escolar está propondo a mudança dessa escola, o nome dessa escola. E um dos nomes cotados é o de nosso querido Paulo Freire, para ser, né, o nome dessa universidade lá, né, na Filadélfia. Uma outra coisa que eu achei também interessante, que vai nessa mesma linha, que eu acho que a gente tem que desmontar todos os mitos, né? Até o nosso, até aqui o que existe no Brasil, né? Que se denomina mito, a gente tem que derrubar todos os mitos, né? Principalmente esses escravocratas, esses fascistas, né? Então, lá a NASA também, o prédio da NASA também, ele também vai ser mudado, vai ser o nome de Mary Jane ou Mary George, que foi a primeira engenheira negra que trabalhou na NASA. Então, a sede da NASA também vai ser o nome dela. Então, assim, o mundo todo está atento. Mas isso não pode ser uma onda apenas, né? Isso tem que ser uma coisa permanente. Porque o racismo, ele pode se desconstruir e se reconstruir de várias formas, né? E a gente não pode permitir, né, de jeito nenhum, que a gente continue a sofrer na pele, né? E aí, gente, em relação à questão racial, e aí no mundo todo, eu quero dizer para vocês que um outro problema que eu quero trazer aqui é a questão da intolerância religiosa. Olha, não vai dar tempo. Eu abri um sorriso, eu não sei se você percebeu. Eu vi um sorriso. Você sabe por quê? Porque está terminando. Uma professora da Espanha, a professora de idiomas, Bárbara Renata, perguntou: e esse cabelo? Os meus cachinhos. Temos 6 minutos para o final.
Eu vou te dar 3 para você fazer as suas considerações e mandar aquele abração para todo mundo que entrou aqui e para aquelas pessoas que vão ver depois, porque vai ficar gravado e reproduzido. Mas eu não poderia deixar de falar da questão do racismo religioso, porque isso tem a ver com a questão do racismo estrutural. Né? Porque você não vê preconceito com budista, você não vê preconceito com israelita, você não vê preconceito com indiano, mas você vê preconceito com a religião de matriz africana. Né? Então, antes da gente fazer qualquer tipo de crítica a qualquer religião, vamos conhecer para poder a gente, né, não ser racista. Nossa prática tem que ser antirracista, né? Então, gratidão a todos, Ubuntu para todo mundo e muito obrigada por ter ficado comigo nesse momento, né? Me ouvindo. Minha querida, doutor Raul ainda pergunta por prazeres. Eu não sei se dá tempo, mas veja só. Eu quero, em nome de todas as pessoas que entraram aqui, agradecer a tua gratuidade, a tua disponibilidade, assim, e a forma prazerosa como você conta a história, como você fala de uma dor, mas ao mesmo tempo, como você aponta saídas para todos nós. Não haverá democracia nesse país enquanto houver racismo. Enquanto houver essa seleção, essa seletividade, essa forma de se tratar as pessoas aqui com tanta diferença. Nós temos que juntos, resgatar o nosso país. Lindineri, Deus te abençoe, muito obrigado. E em nome de todos os nossos ancestrais da África, Ubuntu para você. Eu te amo. Um abraço. Dê um abraço Moçambique. Pro meu Helder. Moçambique, no coração. Meus queridos, muito obrigado. Amanhã eu estarei às 10 horas, amanhã, em uma live especial com o doutor Francisco Machado de Castro. A gente vai tratar de dengue, de zika, de uma série de problemas que acometem as populações mais humildes, mais pobres. Então, é muito importante que todos vocês divulguem isso. Amanhã, às 10 horas, prestação de serviço aqui, Saúde no Instagram, com o doutor Francisco Machado Manhães de Castro. Meus queridos, não esqueçam, tá? Nós estamos também lá no YouTube, @Mania The History. Agora eu tenho que ir. Temos que ir. Tchau, gente. Foi um prazer. Um abração. Valeu.